mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição de 25 de outubro de 2022, terça-feira, dia de um santo brasileiro, São Frei Galvão. Um grande santo, já estive na terra dele, em Guaratinguetá. Dia de São Baltazar de Chiavari, São Crispim, São Crispiniano. Na Igreja Original de Cristo, estamos na 30ª Semana do Tempo Comum. Bem, a fase da Lua neste dia 25 é Lua Nova, hein? Estamos na Lua Nova, você que planta de acordo com a Lua, você que corta o cabelo conforme a fase, né, lunar, é bom saber. Estamos passando 298 dias do ano, faltando 67 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que começou no dia 22 do mês passado. Outubro é o 10º mês do ano e tem 31 dias, é o mês consagrado ao Rosário e às Missões. É o mês das crianças e da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Olha, neste dia 25, vamos ver aqui quais são as comemorações. Olha, dia 25 ou 26 é comemorado o Dia dos Profissionais da Construção Civil e Dia do Cirurgião Dentista e Dia Mundial do Macarrão. Também tem o segundo eclipse solar parcial. Olha, não sabia, fiquei sabendo a partir da minha pesquisa, né? Então, segundo eclipse solar parcial de 2022. É dia de comemorarmos a profissão do sapateiro, hein? Dia Nacional da Saúde Bucal, Saúde Dentária, Dia do Engenheiro Civil, Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra Pessoas com Nanismo, Dia da Democracia e Dia Nacional do Macarrão. Olha aí, Dia Nacional do Macarrão. Quem gosta de macarrão? Eu adoro macarrão. Domingo eu comi macarrão na casa de meus parentes. Indicadores da economia, vamos lá agora. Vamos ver o que está nos passando o mercado financeiro. Tem cotação do café, cotação do dólar, bolsa. Vamos começar com o valor do salário mínimo neste ano, salário nacional, R$ 1.212. Taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação medida pelo IPCA do IBGE 7,17% em 12 meses, a inflação em queda. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no estado do Espírito Santo. É o principal produto agrícola capixaba. O Arábica bebida dura R$ 1.013. Arábica bebida Rio R$ 813. Conilon bica corrida tipo 78 R$ 584. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 2,9%. Na segunda-feira, dia 24 de outubro, cotado a R$ 5,30. A Bolsa de Valores B3 teve baixa de 3,2%, totalizando 116.012 pontos. Bem, foi uma queda, mas na semana anterior, a Bolsa de Valores teve 5 altas seguidas. Então, sempre tem um momentinho que vai dar uma queda, né? 5 altas seguidas teve a Bolsa na semana anterior. Agora vamos às últimas informações da Agência Brasil. Internacionais, forças russas se preparam para trabalhar sobre contaminação radioativa. Olha, o governo russo acusou a Ucrânia de planejar detonar uma bomba suja, um dispositivo que usa explosivos convencionais embalados com material radioativo. Pelo amor de Deus, hein? Agora, a Ucrânia negou veementemente que vai fazer isso, hein? Mas é guerra, né? Guerra a gente não sabe que vai acontecer ou não vai. E olha, Nicarágua, hein? O governo da Nicarágua, perseguidor de cristãos, e os Estados Unidos tomaram uma posição, impõem novas sanções para pressionar o presidente Daniel Ortega, da Nicarágua. Ordem executiva proíbe a empresas dos Estados Unidos de fazer negócios com a indústria de ouro da Nicarágua. O Departamento do Tesouro impôs sanções ao chefe da autoridade de mineração.
Vamos falar de futebol. O Verdão está a um passo do título nacional, hein? Parabéns, palmeirenses! Palmeiras, meu segundo time, hein? Tá a um passo de ser o campeão já. O Internacional ficou em 1-1 com o Coritiba e o resultado abre a possibilidade de o Palmeiras ser campeão na quarta-feira. O Internacional ficou então no empate com o Coritiba em 1-1 na noite de domingo no estádio Couto Pereira em Curitiba pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E com este resultado, o Colorado chega aos 61 pontos, 10 a menos que o líder Palmeiras, que pode ser campeão já na próxima rodada, caso vença o seu compromisso com o Atlético Paranaense nesta terça-feira, 25 de outubro de 2022. E na quarta-feira, dia 26, o Internacional tropece diante do Ceará e o Corinthians não vença o Fluminense. Então é uma combinação de resultados, mas o Palmeiras será realmente campeão. Só resta o tempo, né? Deixa o tempo chegar. Atleta do século, né? Já que estamos falando de futebol, vamos falar do Pelé, que chega aos 82 anos recebendo homenagens. O último domingo, dia 23, foi dia de comemoração. Comemorar os 82 anos de vida daquele que é conhecido como o rei do futebol mundial, Edson Arantes do Nascimento, cognominado atleta do século XX. O próprio Pelé foi às redes sociais para expressar a sua alegria em relação ao aniversário, né? Meus amigos do Brasil e do mundo, fico feliz em estar aqui com vocês e pelo fato de Deus ter me dado saúde para agradecer por tudo que tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé. É verdade. O mundo inteiro sabe que estou agradecendo pela idade, por tudo que tenho recebido nesse mundo há 82 anos, né? Aí ele diz que é um presente de Deus essa idade. E espera que continue, né, por muito tempo. Se Deus quiser, meus queridos amigos, mais uns 82 anos estão bons, né? Mais uma vez, quero que fique bem claro, agradeço de coração tudo que tenho recebido dos meus fãs e das pessoas que me adoram. Muito obrigado, declarou o ex-jogador que nasceu em 23 de outubro de 1940, na cidade mineira de Três Corações. Quem também destacou a data foi a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, né? Não deixou passar a data em branco. Dizendo o seguinte, a CBF: neste domingo, Pelé, tricampeão mundial pela seleção brasileira, completa 82 anos. Nascido em Três Corações, o rei do futebol é o maior artilheiro da seleção canarinho, com 95 gols marcados. A CBF parabeniza a lenda mundial e agradece por todos os seus feitos. Vida longa, Rei Pelé. Já o Santos, a equipe da qual o rei do futebol começou a desfilar a sua realeza, destacou os títulos conquistados pelo ex-jogador em mundiais da seleção, dizendo o seguinte, vamos ver o que o Santos disse, o clube do Rei Pelé. O rei é o maior campeão de Copas do Mundo da história do futebol. Pelé conquistou 3 títulos, Suécia, 1958, Chile, 1962 e México, 1970, sendo o primeiro deles com apenas 17 anos de idade. Olha, esta informação eu captei na Agência Brasil. E agora vamos falar sobre aquele episódio do ex-deputado Roberto Jefferson no Rio de Janeiro, né? Que ele acabou reagindo a uma ordem de prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mas depois foi preso. Então vamos à notícia da Agência Brasil. Em nota divulgada na tarde de domingo, dia 23, o Ministério da Justiça detalhou que 2 policiais federais foram feridos por estilhaços de granada quando cumpriam ordem de prisão contra o ex-deputado Roberto Jefferson na cidade de Levi Gaspariano, interior do estado do Rio de Janeiro. O explosivo foi arremessado pelo próprio político
de acordo com o texto. Segundo o ministro, os agentes que não tiveram nomes divulgados foram levados imediatamente ao pronto-socorro e, após atendimento médico, foram liberados e passam bem. A Polícia Federal reforçou a equipe de busca para cumprir o mandado de prisão e os policiais permaneceram no local onde Roberto Jefferson já cumpria prisão domiciliar. Então, além disso, a Polícia Militar do Estado do Rio deslocou agentes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e também do 38º Batalhão de Três Rios para darem apoio à PF, caso fosse necessário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, ele decidiu que Jefferson deve voltar à prisão preventiva pelo descumprimento de medidas cautelares impostas, como não postar nas redes sociais. Na sexta-feira, em vídeo publicado na internet, Jefferson atacou a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, referindo-se a ela com palavras de baixo calão. Por meio das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que determinou a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio para acompanhar o andamento do que considerou lamentável episódio. E criticou bastante a atitude de Jefferson, né? Então o presidente Bolsonaro criticou bastante a atitude de Jefferson, que feriu policiais. Já Torres escreveu que o ministério esteve todo empenhado em apaziguar a crise com brevidade e da melhor forma possível. Vamos ver mais aqui. Em vídeos gravados dentro de sua casa, Jefferson mostrou por meio da câmera de segurança a chegada dos policiais à entrada do seu terreno e disse que iria enfrentá-los. Em um segundo vídeo, o político exibiu a viatura da Polícia Federal com para-brisa baleado e disse que houve troca de tiros. Fora de casa, Jefferson filmou outro vídeo em que afirmou que não atirou em ninguém para pegar. Atirei no carro e perto deles, disse ele, acrescentando que não iria se entregar. Mas depois ele acabou sendo levado para a prisão, né? Uma notícia posterior. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, então, foi recolhido ao presídio José Frederico Marques, também conhecido como Cadeia de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, capital fluminense. Ele estava em prisão domiciliar e teve que retornar ao sistema penitenciário por decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que decretou prisão preventiva pelo descumprimento de medidas cautelares impostas, como não postar nas redes sociais. Durante o cumprimento da decisão, em sua casa, no interior do estado do Rio, Jefferson reagiu à prisão, como eu já falei, lançando uma granada e atirando contra policiais federais. O mandado de prisão foi concluído na noite de domingo ainda, hein? Depois de uma intensa negociação entre a Polícia Federal e o ex-deputado. Aí a polícia divulgou em seguida uma nota. Olha a nota da Polícia Federal. A Polícia Federal reafirma que agiu com toda a técnica e protocolos exigidos para resolução de crises, culminando com a rendição do preso, né? Então tá aí. Não houve grandes danos, porque os ferimentos dos policiais foram leves e logo depois o ex-deputado acabou sendo preso. Celebrações na Igreja Católica Apostólica Romana, em Colatina, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. É a paróquia central, a principal do município. Vamos ver o que está programado para esta terça-feira, 25 de outubro. Às 19 horas haverá celebração eucarística, é o sinônimo de missa, presidida pelo padre José Valdeci Romão. Você que quiser mais informações, pode comparecer à Secretaria Paroquial. Fica na entrada da Catedral. O telefone para mais detalhes é o 2102-5010. Na Paróquia Santa Clara tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas. Há missas diariamente no mosteiro a partir das 7 horas. Hein? Às 7 horas, todo dia, de segunda a sábado, tem missa. E no domingo é às 8 horas. O telefone do Mosteiro das Irmãs Clarissas é 3721-0864.
Paróquia Imaculado Coração de Maria, do bairro mais populoso do município de Colatina, na zona norte da cidade. O telefone é 99507-2251. Olha, já que estamos falando de igreja, né? Padre Valdeci, pároco local, reforça a necessidade de defender a vida, a família e Deus nesse período aí de eleição. Nós vamos votar defendendo a família, a vida, Deus, né? Aí entra a liberdade também, entra a pátria, a nação. Então o padre José Valdeci Romão presidiu a celebração eucarística das 7 horas na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, no último domingo, na abertura da 30ª semana do Tempo Comum. Ele voltou a enfatizar a defesa da família, chamando inclusive para abençoar os integrantes da pastoral familiar, que organiza eventos para casais e viúvos e viúvas. Sobre os textos bíblicos, Padre Valdeci lembrou da necessidade de orar incessantemente, conforme refletido recentemente. Ele lembrou que muitas pessoas se ocupam de tantas coisas, como por exemplo a televisão, e reclama da falta de tempo, reclama que o dia ou a semana foram curtos. Mas isso é apenas uma reclamação humana, pois não adianta alongar o dia ou a semana, a reclamação seria a mesma. Precisamos sim destinar um tempo da nossa vida para estar a sós com Deus. E depois tem que ter o tempo da oração comunitária na igreja também. A lição de vida da parábola contada por Jesus no Evangelho do dia, Lucas capítulo 18, versículos do 9 ao 14, envolvendo um fariseu autossuficiente e um publicano arrependido no templo, é que não devemos confiar na nossa própria justiça e desprezar o outro, que teoricamente seria mais pecador do que nós. Não devemos fazer isso. O fariseu cumpre muitos preceitos da lei mosaica, explicou o padre, como jejum, a entrega do dízimo, mas não vai à igreja para pedir, e sim para cobrar a Deus pelo que faz. Ora, se a Bíblia diz que o justo peca 7 vezes por dia, imaginem nós que não somos justos. O fariseu vai ao templo e diz: eu faço tudo isso e mais isso e tenho direito a isso. Já o publicano, que é um pecador público, aliado dos romanos, se dirige a Deus pedindo perdão e misericórdia pelos seus pecados. Então ele se torna justificado por isso, né? E, inclusive, no sacramento da confissão, reconciliação, penitência da Igreja Católica, o fiel se apresenta como quem suplica e clama o perdão de Deus. Ou seja, ele deixa de ser autossuficiente, orgulhoso, e admite que é pecador e precisa da graça divina. É preciso reconhecer que tudo que somos, tudo que temos, recebemos de Deus, do Criador. O livro do Eclesiástico mostra que Deus ouve a oração do humilde, a pessoa de coração pobre, o justo, solidário com o outro. Hoje no Brasil, devemos pensar nas gerações futuras, na garantia da vida e da família. Então, nestas eleições, vamos votar conscientemente, de forma sensata e equilibrada, pensando nas gerações futuras, na vida, na família, em Deus, na nossa pátria. Na carta a Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º e 16 a 18, o apóstolo São Paulo, velho, preso, condenado à morte, lembra que combateu o bom combate, cumpriu a missão, guardou a fé, e por isso espera em breve estar com Cristo no céu. Só assim nós vamos estar com Cristo, quando nós cumprimos nossa missão, combatemos o bom combate. Eventos, agora eu falo, hein? Vamos falar de alguns eventos da Igreja Católica aqui em Colatina. Além dos encontros de casais, gestantes e viúvos, programados pela Pastoral da
família, pastoral familiar, outro evento importante programado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, destinado aos jovens, é um que vai acontecer no início do mês de novembro. Para os dias 5 e 6 de novembro, está agendado o Retiro EJC, Encontro de Jovens com Cristo, com assessoria dos missionários da Comunidade Católica Canção Nova. Será nas dependências do Instituto de Estudos da Diocese de Colatina, IESES, em Ibiraçu, no norte do Espírito Santo. Um dos temas do retiro é Jovens do Mundo de Hoje. Mais informações pelo telefone 0 operadora 27 99899 4366. Aí você fala com Daniel. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna. Eu tenho aqui manchetes de sábado, domingo e segunda. Eu falo do jornal A Tribuna porque é o único que circula de forma impressa aqui no Espírito Santo, nas bancas de jornais, revistas, padarias e lanchonetes. Jornal de sábado, dia 22. Vamos ver o que saiu na capa? As notícias de capa são os destaques principais. Criança baleada em escola volta para casa e emociona a família. Estudante participava da festa do Dia das Crianças no pátio de uma escola em Vitória, quando foi atingida por uma bala perdida na cabeça. O menino ficou internado na UTI. Lucas Reboli ganhou abraço e carinho após ficar 10 dias internado. Graças a Deus, nada demais aconteceu. Polícia prende chefe do tráfico de Jesus de Nazaré. Jefferson da Silva Ramos, o morango, se escondeu em Vila Velha, na Grande Vitória. Papo de família agora. É comum surgir nos pais o sentimento de culpa muito grande e de fracasso quando o filho pratica automutilação. Especialistas explicam quando postar na internet dá justa causa. Conselho Federal de Medicina vai decidir mudanças em cirurgias para perder peso. Olha aí, vai haver mudança, hein? Hora de se preparar para faturar Natal e Réveillon. Olha aí, preparar para Natal e Réveillon já, hein? Deixa eu ver mais aqui. O jornal de domingo agora, é o mais recheado. Domingo sempre vem um jornal maior, né? As áreas que vão ter mais vagas e aumento de salário, oportunidades na indústria de transformação e em atividades técnicas e de tecnologia devem despontar como promissoras no estado do Espírito Santo para 2023, segundo especialistas. Temos também roteiros de viagens e festas para o Réveillon, né, no domingo, na edição de domingo. Os amigos Paula, Tainara, Estela, Daniel e Leonardo comemoram a volta à normalidade depois das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Então agora vão passear, né? Vão fazer as viagens. É importante viajar, é uma higiene mental. Caderno especial, a nova jornada da educação. Um caderno especial que saiu no jornal A Tribuna no domingo. Mundo digital, racismo, falta de ética e preconceitos fecham o mercado de trabalho. Sexo e saúde, uso de tecnologia como laser para resolver problemas na menopausa. Coluna Pop.Zap, casamento de Lexa e MC Guimê chega ao fim com direito a anúncio nas redes sociais. A alimentação no futuro vai ser um desafio. Como preparar a pele para o verão é outra manchete. Vencer o estresse é o maior desejo das famílias, diz pesquisa. Novas delícias com macarrão nas montanhas. Coluna Gilmar Ferreira. Comebol errou ao colocar a final da Libertadores no Equador. Vasco está a um passo da Série A. Olha aí, vascaínos, a um passo da Série A, hein? Agora o jornal de segunda-feira é o único que não circula de forma impressa, só online. Jefferson se entrega após atacar policiais com fuzil e granadas. Eu já falei sobre isso, né? Deixa eu ver. Futebol. Fluminense arranca empate e ainda briga pela Libertadores. Matheus Martins tira a camisa no Fluminense após
garantir o empate de 2-2 contra o Botafogo, que saiu na frente do placar. Tricolor está no quinto lugar do campeonato, quinto lugar do Brasileirão. Traficantes dão até gás de cozinha para moradores em troca do silêncio. Meu Deus do céu, isso aqui no Espírito Santo, hein? Criminosos buscam apoio no Complexo da Penha, em Vitória. Certamente que a polícia deve estar, atacando esse caso. Jovem é estuprada na Serra. Bondade, corte de cabelo para ajudar vítimas de câncer. Marli e o cabeleireiro Anthony fazem doação. Pop.zap, princesa Kate revela pressão para batizar seus 3 filhos. Ora, o que tem batizar os filhos? Eu, hein? Engenheiros largam profissão para fabricar cervejas. Menor número de mortes por Covid. Vamos lá, agora vamos falar da loteria de números, a Mega Sena, porque está acumulada, hein? 115 milhões é o prêmio da Mega Sena acumulada, hein? O concurso 2.532 da Mega Sena, realizado no sábado 22 de outubro, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve acertadores para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 10, 14, 17, 18, 23 e 30. O próximo concurso, 2.533, será nesta quarta-feira, dia 26. Estimativo de prêmio, 115 milhões. A Quina teve 259 ganhadores na Mega Sena e cada um vai levar mais de 27 mil reais. Os mais de 18 mil que fizeram 4 números ficam com 539 reais cada. A arrecadação somou mais de 122 milhões. Então, o sorteio na quarta-feira. Olha, a economia brasileira ajustada com a competente gestão de Paulo Guedes. E ele já falou que tem reajuste das aposentadorias e salário mínimo no próximo ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os reajustes da aposentadoria e do salário mínimo estão mantidos para o próximo ano. O novo valor, que passa a vigorar em janeiro, deverá cobrir pelo menos a inflação, de acordo com Guedes. Isso é importante. A declaração foi feita à imprensa logo após ele participar de uma reunião na Confederação Nacional do Comércio, no Rio de Janeiro. O ministro defendeu também uma readequação do teto de gastos, algo que ainda está sendo estudado. Os gastos com a pandemia mostraram, segundo ele, que o teto que deveria barrar os aumentos dos gastos do governo federal está todo furado, está cheio de goteiras. De acordo com Guedes, a medida impede, por exemplo, repasses para entes federados e outras despesas necessárias em momentos de crise como a pandemia. A medida que instituiu o teto é de 2016. Mesmo com possíveis mudanças de vinculações de recursos, o ministro garantiu que as aposentadorias e o salário mínimo não terão prejuízo. Ninguém vai usar uma mudança de regra para prejudicar o salário mínimo e os aposentados, garantiu ele. Até 2019, o salário mínimo era reajustado segundo a fórmula que previa o crescimento do PIB de 2 anos anteriores, mais a inflação oficial do ano anterior. Desde 2020, o reajuste passou a seguir apenas a reposição da inflação pelo INPC. Os reajustes ocorrem porque a Constituição Federal determina que o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado seja capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. O valor do salário mínimo impacta também no pagamento das aposentadorias. Atualmente é R$ 1.212. O ministro disse também que os salários do funcionalismo público deverão ser reajustados após a situação mais crítica da pandemia. Após a pandemia, tudo certamente vai voltando ao normal. Agora eu vou falar para vocês sobre vida eterna. É importante a gente citar a vida eterna porque o mundo está muito secular.
Olha o que diz Apocalipse 22, capítulo 12. Eu venho em breve, e a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. E mais, Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Apocalipse 21, versículo 5. Eu estou fazendo novas todas as coisas. Tem também aqui um texto sobre arrependimento, gente. Nós temos que pensar na vida eterna. É algo real. Não é fantasia, não. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos enquanto é tempo, para serem apagados, perdoados os vossos pecados. O juízo final, gente, será para acabar com a morte, a dor, o sofrimento e confirmar o destino dos maus também. Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 27, diz o seguinte: o sol se escurecerá no dia do juízo final. A lua não dará o seu resplendor, não brilhará. Os astros e estrelas cairão e os céus serão abalados. Verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos desde a extremidade da terra até a extremidade do céu, ou seja, de todos os cantos do mundo. E a danação eterna é algo real. Tormento, sofrimento eterno, inferno, popularmente chamada de inferno, a danação eterna. Está em Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, que se desviaram de Deus, os feiticeiros, os que se prostituem, são os imorais, os devassos, os homicidas, aqueles que matam ou mataram, os idólatras, e qualquer um que ama, comete e pratica mentira. Você ama mentira? Cuidado, hein? Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, está escrito: vocês não devem se associar, fazer companhia, ser companheiros de imorais, que vivem em pecados sexuais, avarentos, que são trapaceiros, gananciosos, adoradores do dinheiro, idólatras, que adoram ídolos, caluniadores, beberrões ou ladrões. Não se deve associar a essas pessoas que fazem isso. Em Mateus 25, versículos do 31 a 46, diz o seguinte: e quando o Messias vier em sua glória, e todos os anjos com ele, as nações serão reunidas e haverá separação uns dos outros. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Dirá àqueles à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse no reino preparado para vós desde a criação do mundo. Depois ele se voltará para aqueles à sua esquerda e dirá: fora daqui, retirai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Temos mais aqui lições religiosas, sagradas. Deus perdoa nossos pecados, mas as consequências, conforme a agravância da iniquidade, ficam e devem ser penitenciadas. O rei Davi, ungido de Deus, por exemplo, adulterou. Foi perdoado, mas a penitência foi aplicada. Ele perdeu o primeiro filho com a adúltera, um outro filho violentou a irmã, um filho matou o outro, e mais um filho insurgiu-se contra o próprio pai, usurpando-lhe parte do poder ao fim da vida. Davi foi consolado por uma mulher que não era nenhuma de suas esposas ou concubinas quando estava quase morrendo. Relação. Olha, Deus é unidade e pluralidade, é um ser relacional. O ser humano é relacional também, pois nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou-nos com a dimensão relacional. O homem deve ter relação com Deus, com o próximo e com a ordem criada, mas há crises relacionais, algumas difíceis de controlar.
E a mais difícil crise relacional é com o próprio eu. Vencer o próprio eu é um desafio para muitas pessoas. Pela instrumentalidade de São Paulo apóstolo, muita gente foi convertida. É outra lição de vida para nós. Deus nos usa. Nós podemos ser instrumentos de Deus para a conversão de muitos perdidos. É o que eu faço aqui, transmitindo a palavra. Podemos ser a luz e o consolo nas trevas das pessoas. Como eu já disse, pela instrumentalidade de São Paulo apóstolo, foram convertidos, por exemplo, o rico Filémon, o seu fugitivo escravo Onésimo, a rica comerciante Lídia, o médico Lucas e inúmeros outros cidadãos do mundo. Palavra e seu entendimento espiritual. Olha, o entendimento espiritual da palavra sagrada só acontece com a intervenção do Espírito Santo, pois a mente humana está demasiadamente voltada para o mundo material. Como compreender que até hoje, passados mais de 2000 anos de fatos concretos, revelados exaustivamente, muitos não aceitem o sacrifício de amor e misericórdia de Jesus por nós? Como compreender isso? São mentes calcificadas, fechadas, cauterizadas. Precisamos fazer a nossa parte, transmitir a palavra. Eu vou falar agora sobre hospitalidade. Seja hospitaleiro, receba bem as pessoas. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz que, praticando a hospitalidade, pessoas recebem anjos sem o saber. Pessoas já receberam anjos sem o saber, praticando a hospitalidade. Olha só, que coisa interessante. Na França, numa Europa que se seculariza cada vez mais, encontra-se até dificuldade para a liberação de espaços domésticos a grupinhos de oração. Até isso, contrastando com esse indiferentismo, no mesmo continente europeu, no início do cristianismo, a casa da comerciante Lídia foi a primeira igreja cristã europeia. E eu vou falar mais um pouquinho agora sobre salvação. Jesus foi santo a vida toda, como Deus encarnado. Ele nunca pecou e por isso é o redentor de nossos pecados. Não há salvação em outro, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. É obedecendo e se compromissando com o que ele determina que chegaremos ao novo Éden, a vida eterna. Jesus é a confirmação das promessas feitas por Deus através dos profetas. Jesus levará os fiéis a ele, aqueles que fazem a sua vontade, para a luz eterna. Quem rejeita Jesus, infelizmente, vai morrer nos seus pecados e vai para o inferno. O arrependimento e reconciliação com Deus são a única chave para abrir a porta do gozo eterno, da felicidade plena, para todo sempre. Vamos falar de imunização? O ministro faz novo apelo para a vacinação de crianças contra pólio. Pouco mais de 65% do público-alvo foi vacinado. E a meta é 95%. Então, ainda distante da meta de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos, cerca de 11 milhões e meio contra a poliomielite no país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um novo apelo para que os pais e responsáveis levem suas crianças às salas de vacinação. Até o momento, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a campanha imunizou 65,6% do público-alvo, cerca de 7 milhões e 600 mil crianças. Apenas a Paraíba, com 95,09% das crianças imunizadas, atingiu a meta do governo federal. No Amapá, a imunização está em 90,8%, se aproximando da meta do governo. Desde o dia 7 de agosto, o ministro disse que tem feito um apelo à nação brasileira para que os responsáveis levem suas crianças com menos de 5 anos para completar o esquema vacinal da polio. E a meta é de 95% de cobertura vacinal das cerca de 15 milhões de crianças que são aptas a receber as vacinas.
O Brasil não registra casos de paralisia infantil desde 1989. Mas com a queda das taxas de vacinação desde 2015, diversos órgãos ligados à saúde alertam para o risco de retorno da doença. Anunciada a redução do valor do gás natural, hein? A Petrobras informou nova redução no valor do gás natural. A queda média é de 5% em relação ao último trimestre. O novo preço passará a vigorar a partir do dia 1º de novembro. Empréstimos para beneficiários do Auxílio Brasil. Os bancos já podem fazer o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil e BPC. Segundo informações do governo federal, os juros máximos são de 3,5% ao mês. Pontos. A conta de telefone já veio né, para pagamento no início deste mês, já veio com redução devido àquela medida federal do governo do presidente Bolsonaro, junto com o Congresso Nacional, que reduziu o nível do ICMS cobrado pelos estados. Então, olha, eu tenho uma das minhas contas houve redução de R$10. Não, em uma das contas, tem várias contas aqui, né? Mas uma delas eu tive a redução aqui de R$10. Parabéns ao governo do presidente Bolsonaro por essa medida e parabéns ao Congresso, aqueles que votaram por essa redução, né? Porque foi importante para a população brasileira. Caiu então a conta da internet e do telefone celular. Campanha Federal. Ministério da Saúde lança Campanha Nacional de Combate ao Mosquito da Dengue. A campanha será veiculada na televisão, no rádio e na internet. O ministro Marcelo Queiroga anunciou essa campanha. Homenagem. Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, inaugurou no Rio uma estátua em homenagem ao técnico Zagallo. A solenidade reuniu amigos do treinador, que tem 91 anos e comandou a seleção tricampeã do mundo de 1970. União, carteira de crédito de cooperativas cresce 35,9% em 2021. As cooperativas de crédito continuam a ampliar a presença física. Em 2021, o número de unidades de atendimento subiu 9,9%, chegando a mais da metade dos municípios brasileiros. Parabéns aos cooperados, né? É um bom investimento você aderir a uma cooperativa. Brasil melhor. Vamos falar aqui de situações em que o Brasil melhora bastante nessa atual gestão do presidente Jair Bolsonaro. E muita gente às vezes não reconhece, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro comemorou a queda dos índices de violência. Não é só a queda da inflação, não. Nós estamos tendo queda da inflação e queda dos índices de violência. O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, comemorou a queda dos índices de violência do país. O feminicídio e o número de mortes de homoafetivos tiveram redução. Pela primeira vez na história do Brasil, o número de mortes violentas ficará abaixo de 20 por 100 mil habitantes. Bolsonaro enfatizou que seu governo combate a violência no país e por isso esses números estão caindo. Se for reeleito, Bolsonaro diz que irá propor ao Congresso Nacional, isto é, aos deputados e senadores, a redução da maioridade penal, podendo imputar de forma mais dura crimes de jovens entre 16 e 18 anos, que hoje se beneficiam com penas menores do que a dos adultos. Para policiais civis e militares, no ano que vem, Bolsonaro pretende aprovar, se reeleito, o excludente de ilicitude, para dar tranquilidade aos policiais no seu trabalho. Bolsonaro e seu vice, o general Braga Neto, se reuniram com prefeitos e vice-prefeitos em Belo Horizonte, Minas Gerais, a capital mineira, com a presença do governador reeleito, Romeu Zema. Ele fez um apelo para que todos busquem votos e levem às urnas
pessoas idosas que não foram votar no primeiro turno. Muitos de nossos avós e pais não votaram porque a fila era muito grande. Vamos levar os nossos avós para votar. Vamos trabalhar, conversar com o vizinho, muitas vezes dentro de casa mesmo. Vamos mudar votos e vamos ganhar esta eleição, disse Bolsonaro. Então, é importante nesse momento fazer com que os eleitores que querem o melhor para o Brasil, que são lúcidos, sensatos, procurem realmente, não é, os votos daqueles que não compareceram, que se abstiveram. Vamos votar, gente. É o futuro do nosso Brasil que está em jogo. Eleições 2022. Olha, vamos ter muito bom senso nas eleições em segundo turno. Vamos ser pessoas que têm a cabeça no lugar. Governador roraimense apoia Bolsonaro. Olha aí que bom apoio o presidente está recebendo. Os governadores reeleitos de Roraima, Antônio Denário, e de Goiás, Ronaldo Caiado, são outras lideranças importantes a declararem apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, depois de vários apoios recebidos logo após a eleição em primeiro turno. Denário disse que Bolsonaro é mais seguro para os 220 milhões de brasileiros, referindo-se ao perigo do Brasil se transformar numa Venezuela. Olha o que ele falou, referiu-se ao perigo do Brasil se transformar numa Venezuela, onde a população enfrenta o socialismo, o comunismo, e está fugindo para o território brasileiro. Os roraimenses são vizinhos dos venezuelanos. Então, para o Brasil não se transformar numa Venezuela, nós temos que apoiar Bolsonaro, segundo o governador de Roraima, que vive do lado dos venezuelanos. Agora temos aqui notícias sobre Copa do Mundo. No mês que vem, em mês de novembro, tem Copa do Mundo. O Brasil disputará a Copa como primeiro do ranking. A seleção brasileira tentará, no mês de novembro de 2022, o 6º título da Copa do Mundo no Catar. Após vencer Gana e Tunísia, últimos amistosos antes do torneio internacional, o Brasil permanece classificado como primeiro no ranking da FIFA. É isso mesmo, é o primeiro colocado. A seleção segunda colocada é da Bélgica, a terceira a Argentina, a quarta é a França, a quinta é a Inglaterra, a sexta a Itália, sétima a Espanha, a oitava é a Holanda, a nona seleção é Portugal, décima é a dinamarquesa. Parlamentares com o presidente Bolsonaro. Olha, Bolsonaro recebe apoio de deputados eleitos e reeleitos no Alvorada, em Brasília. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, recebeu no Palácio da Alvorada, em Brasília, um grupo de deputados federais e governadores reeleitos, e todos manifestaram apoio à reeleição do mandatário. O presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, também estava presente ao encontro. Esse congresso foi eleito para a continuidade do governo Bolsonaro, disse Lira, do Partido Progressistas, reeleito pelo estado de Goiás, aliás, pelo estado de Alagoas. Os governadores de Roraima, Antônio Denário, do Acre, Gladson Cameli, e de Goiás, Ronaldo Caiado, participaram do encontro, assim como ministros do governo e a primeira-dama Michele Bolsonaro. O governador reeleito do Mato Grosso, Mauro Mendes, também esteve no Palácio da Alvorada a fim de declarar apoio a Bolsonaro. Dois candidatos a governos estaduais que disputam o segundo turno também disseram que apoiam Bolsonaro na eleição do dia 30. Wilson Lima, que tenta reeleição no Amazonas, e Marcos Rocha, que tenta se reeleger em Rondônia. Eduardo Bolsonaro e Hélio Bolsonaro, entre aspas, reeleitos para a Câmara Federal.
Com 741 mil votos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, foi reeleito pelo estado de São Paulo nas eleições 2022. Eduardo é policial federal e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele foi o único filho a disputar essa eleição, pois o outro filho, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, é senador e ainda continuará cumprindo o mandato por mais 4 anos, até 2026. E o terceiro filho, Carlos Bolsonaro, é vereador pelo Republicanos do Rio e não participou dessa eleição. A deputada federal Carla Zambelli, do PL, obteve 946 mil votos e também se reelegeu pelo estado paulista, é outra do partido do presidente, que se elegeu, no caso se reelegeu. E o ex-jogador Romário, outro integrante do partido do presidente, foi reeleito senador pelo estado do Rio de Janeiro. Tem mais ainda, hein? Mais apoiadores do presidente reeleitos. Hélio Fernando Barbosa Lopes, do PL do Rio, foi reeleito para a Câmara Federal com 132.986 votos. Na eleição anterior, ele usou até o sobrenome Bolsonaro para se eleger, pois é amicíssimo do presidente Jair Bolsonaro. Ambos foram integrantes do Exército Brasileiro, Hélio como subtenente e Jair como capitão. O conhecido youtuber e professor Gustavo Gayer, outro integrante do PL do presidente Bolsonaro, se elegeu pela primeira vez deputado federal por Goiás. Ele recebeu 200.586 votos. Para o Senado foi eleito Wilder de Moraes, também do PL, em Goiás, hein? Com 25,26% dos votos. Outro nome importante que apoia Bolsonaro, eleito para a Câmara Federal, o deputado agora Ricardo Salles, né? Vai ser deputado, ex-ministro do Meio Ambiente. O advogado e ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, foi eleito deputado federal, eleito nas eleições 2022, dia 2 de outubro de 2022. Ele é fundador do movimento Em Direita Brasil e obteve 640.918 votos no estado de São Paulo. Falando ao site jovempan.com.br, o ex-ministro Ricardo Salles lamentou a relação da imprensa com o presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o governo federal age democraticamente. Olha as palavras do Ricardo Salles. A sorte desses caras, ao contrário do que eles dizem, é que Bolsonaro é democrata e respeita as instituições. Está há 3 anos e meio apanhando dessa turma toda. Ele não tomou nenhuma medida inconstitucional contra esses caras e eles estão morrendo da falta de assinantes, disse deputado federal eleito então, né? Pois é importante a gente fazer esse adendo aí, que aí uma grande mídia aí bate no presidente diariamente. Meu Deus do céu. Agora, uma outra coisa aqui que eu quero passar um alento para você, meu amigo, minha amiga. Amigo, amiga, não sofra. Mas parece que tem gente que gosta de sofrer, né? Não parece? Você nunca observou isso perto de você, não? Tem gente que parece que gosta de sofrer, de se deprimir, pois acorda logo cedo, logo de manhã, e liga a TV para ver coisa ruim. Tome cuidado com canal das trevas, com mensagens das trevas, mensagens destruidoras. Pare com isso, veja ou faça logo de manhã uma oração, faça a oração do terço, assista ou participe de uma missa, um culto, leia ou veja um filme ou reflexão sobre a Bíblia. Tem muitas reflexões na internet, muitos filmes gratuitos. Então, procure informações sobre a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de vida aqui na Terra. Sua tristeza, eu tenho certeza, irá embora gradativamente. Tire a TV do mal de sua vida. Num computador,
com internet. Olha, você encontra tudo que precisa. Você encontra coisas boas e coisas ruins. Escolha as coisas boas. O apóstolo São Paulo já disse. Observe as coisas. Tenha tirocínio, raciocínio, discernimento. Observe as coisas. O mundo tem coisas boas e ruins. Escolha as coisas boas. Salve-se. O tempo é aqui, neste mundo perecível. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. Significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos. E o significado do dialeto de Jesus, o aramaico para o português, é vinde Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final, o fim da história, parousia. Juízo final, algo inenarrável e inefável. Não dá para nossa mente abarcar como será a vinda de Deus para o julgamento de toda a humanidade. Nesse dia, muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Eu quero o céu, quero o paraíso, o gozo eterno, a felicidade em plenitude junto de Deus. Eu quero. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, humanos, animais. Pecados passados. É importante, porque às vezes a gente esquece que tem muitos pecados que nós praticamos. Perdão pelos pecados do pensamento, omissões, palavras, atos. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna com Deus, com Jesus, com Abba Pai, com o Espírito Santo.